Olá, começamos agora a nossa segunda aula. Vamos dar continuidade nessa primeira parte, gente, do que é perícia, da processualística pericial, porque eu acho que é importante que as pessoas entendam, né, o que é a função pericial. Muito bem? Nós paramos aqui, né, da grande responsabilidade que é o trabalho pericial, tá? Não é uma coisa glamurosa, como aparece, né, e principalmente como ficou depois do caso Isabela, tá? Principalmente para peritos que trabalham em local de crime, tá? Quando você sai, o seu local é a rua, não é dentro do instituto, nós temos perícias especializadas dentro do instituto. O perito chega e desenvolve todo o trabalho dele ali. Mas perícia de rua envolve uma série de outras coisas, tá? Segurança, nós somos policiais, tá? Então, para quem não gosta de polícia, tem aí qualquer tipo de resistência, não dá, gente. Tá? Mesmo que nós sejamos um órgão separado da Polícia Civil, por exemplo, como é em São Paulo, que é uma superintendência, nós somos superintendência da Polícia Técnico-Científica. Eu tenho poder de polícia? Tenho. Se eu trabalho na rua, eu tenho que usar colete? Tenho. Eu tenho que andar armado? Tenho. Se alguém me parar na rua e pedir socorro, ou eu der de cara com um assalto e tal, eu vou dar as costas e falar assim, gente, um minutinho, né? Porque eu sou da Polícia Científica, tá? Não. Você tem que ir lá e resolver a situação e encaminhar para a delegacia. Não dá para falar, olha, minha mãe está chamando, nada disso, gente. Então, isso é importante. As pessoas tenham noção. Eu vi muita gente, depois do caso Isabela, aquela repercussão que deu, de chegar no instituto e querer trabalhar, faz concurso, se esmera, estuda. Eu quero trabalhar em crimes contra a pessoa, eu quero trabalhar lá com a doutora Rosângela. Só que a realidade é outra, gente. Tá? Você vai para um local, primeiro que você tem contato com a morte, o cadáver, primeiro contato que você tem. E nós, claro que nós sabemos, né, que é a única certeza que nós temos, mas a gente quer ficar bem longe. Agora, você imagina você examinar 12, 13, 14 cadáveres por dia, num plantão daqueles puxados, de 12 horas. São Paulo, a coisa é assim. Isso quando você não pega 3, 4, 5, 6 cadáveres num só local. Então, o contato com o cadáver, com a morte, com aquela, né, com aquele corpo frio, é o primeiro choque que todo mundo tem. Outra coisa, na morte tem relaxamento de esfíncter. Então, você tem fezes, você tem urina, às vezes você encontra sêmen, você encontra vômito e os ferimentos, gente. Nós trabalhamos com o que existe de pior no ser humano. Então, você chega, você vai ver evisceração, por exemplo, que é um ferimento no abdômen que todo o intestino sai, eviscera, todos aqueles órgãos saem. É o cheiro do sangue fresco, que tem um cheiro característico. É o cheiro de um corpo em decomposição. Ah, então esse eu não entro, eu não ponho a mão. Não é assim. Você tem que examinar? Sim. Aqui no Brasil, o perito criminal que trabalha nessa área é aquele que examina o cadáver no local. Ele faz o exame perinecroscópico. Eu tenho que colocar a mão no cadáver? Tem. Eu tenho que olhar os ferimentos? Tem. Às vezes eu tenho que limpar o cadáver? Tem, claro. Tá? O contato com o cadáver é total. E quanto mais você fizer um exame minucioso, perinecroscópico, melhor o seu trabalho. Você tem muito mais elementos para estabelecer aquilo que eu falei para vocês, que é o nexo causal. Uma relação de causa e efeito com o que existe ao redor do cadáver. Por isso que é perinecroscópico. É o cadáver e tudo que, de imediato, eu constato ao redor. Tá? Ah, mas eu tenho que inserir, tenho que saber o trajeto. Não, porque isso já é vilipêndio de cadáver. Isso não é de competência do perito. Isso é competência do legista. Então, nós liberamos o local, chamamos o carro de cadáver, ele vem e leva o cadáver para o necrotério. Lá, o médico vai fazer um exame até descritivo, eu não diria nem perinecroscópico. Ele vai descrever as lesões, já faz parte do exame necroscópico. Então, ele faz o exame externo, ele vai constatar as lesões, mas ele vai abrir o corpo, tá, para
determinar a causa mortis, gente. Então, aqui já vou definir para vocês. O que é causa mortis? O que é causa jurídica da morte? Causa jurídica da morte. Perito é o responsável. Legista não pode falar em suicídio, homicídio, acidente. Ele não tem todos os elementos. Como é que eu sei que é um homicídio, suicídio ou acidente? Porque eu examino o cadáver e o local. O cadáver no local, com todos os outros vestígios. Aí eu tenho condição. Né? Se estiver muito bem preservado, eu tenho condição, porque às vezes também a gente não consegue, porque não tem elementos materiais suficientes. Tá? O legista ele vai dar a causa mortis. Então, a morte decorreu de traumatismo crânioencefálico, hemorragia interna traumática, politraumatismo, asfixia mecânica por enforcamento, esganadura, estrangulamento. Isto é de competência do legista. Diagnose diferencial sobre a causa jurídica da morte, perito. Então, acostumem com esses termos e não confundam. Tá? Então, para aqueles também que são aí da área do direito, né, e que acabam trabalhando como advogados criminalistas, ou promotor, ou juiz, precisa saber muito bem o que é o trabalho do Instituto de Criminalística e o que é o trabalho do legista, porque a gente recebe muita cota, assim, totalmente fora do contexto. Então, vem quesitos que são de competência do legista para o perito e quesitos para o legista que são de competências do perito. Tá? Então, o perito recebe que é de competência do legista e o legista recebe o que é de competência do perito. Gente, isso é direto e reto. Então, tem que saber. Até para que você possa explorar ainda mais o que o Instituto de Criminalística pode oferecer e o que o Instituto Médico Legal pode oferecer. Isso também para os defensores, ok? Assistente da defesa, assistente de acusação, é importante, tá bom? Então, vamos continuar. O laudo pericial, gente, poderá, dada a sua importância, ser a peça fundamental e principal para condenar ou inocentar o réu. Veja, as pessoas falam muito do caso Isabela, a perícia e tal. Gente, eu não condenei a família lá do Nardoni. Eu não fui a responsável, eu fui a perita que realizou os exames, como de outros casos também. Tá? Vocês, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de participar de um julgamento. Eu comparo assim, um julgamento a um grande teatro, gente. Tá? Quem vai ganhar o júri? Porque nós temos dois protagonistas neste teatro. Nós temos o promotor e nós temos o defensor. Quem é que vai ganhar o júri? Aquele que argumentar melhor. Porque tudo está no processo. O mesmo material que o promotor tem é o mesmo material que o defensor tem. Então, cabe ao promotor e defensor utilizar todos os recursos. A prova pericial, a prova testemunhal. O promotor e o defensor, eles podem emitir juízo de valor. O perito, não. Tá? E nós temos vários casos que as provas estão ali todas, não tem o que questionar, está tudo perfeito, e o indivíduo é inocentado. Existe um júri para isso. Ah, mas eles já estavam influenciados. Não, gente, não vamos subestimar a capacidade das pessoas. No caso da Isabela, eu passei 9 horas sendo arguida. Então, o juiz fez as perguntas que ele quis, o promotor, o defensor e os jurados. Naquela ocasião, 2010, já havia mudado a lei, então os elementos do júri, né, os componentes do júri, podiam perguntar também. 9 horas sendo arguida. E foram perguntas interessantíssimas, não é aquelas perguntas bobas que você fala, sabe? Não. E o júri é formado por pessoas comuns da sociedade. Tem dona de casa, eletricista, médico, pós-graduado, professor, comerciante. Tá? Então, a gente não pode subestimar assim. Eu participei de muitos julgamentos. Esse é outro detalhe também, tá? Perito que quer trabalhar nessa área pode se preparar. Qualquer outra área, você não é chamado. Crimes contra a pessoa, você vai participar de audiências e vai participar de julgamentos. O julgamento da Isabela não foi o primeiro da minha vida, né? Eu já estava nessa estrada, ó, em 2008, eu comecei em 79, né?
desde o IML, você já pode, eu já era chamada, tá? Para audiência ou para julgamento. Então, é isso. O perito só pode concluir ou fazer qualquer afirmação em seu laudo se puder lastrear tal assertiva com uma justificativa científica, gente. Não tem outro jeito. O que eu penso, o que eu acho, a religião que eu professo, não interessa, não cabe num laudo pericial. Quando eu digo que uma casa ela está com uma desordem, né, decorrente de um hábito rotineiro daquela família, como era o caso da casa, do apartamento, né, dos Nardoni, porque isso foi muito questionado pela defesa. Veja, eu tenho que fazer esse comentário, porque para o juiz ou para o promotor, que ele pega o laudo, ele vai olhar aquela bagunça, uma bagunça, um monte de coisa em cima da mesa, coisa espalhada, ele não sabe do que aquilo é decorrente. É o hábito rotineiro daquela família ou foi um ladrão e que fez busca na casa e arrancou tudo? Então, o perito ele tem que diferenciar. Eu não posso deixar, o juiz vai lá entender. Não, o perito tem que falar, olha, isso aqui indicando busca. Então, é alguém, é bem característico, aí bem diferente. Mas, aos olhos do leigo, ele olha e fala, nossa, tá uma bagunça isso, né? O ladrão espalhou tudo para o lado. Não é, gente. São coisas muito distintas, né? Para os olhos do perito. Então, quando eu coloquei isso, veja, eu não estou falando assim, nossa, mas que povo bagunçado. Como é que deixa a casa suja desse jeito? Meu sapato está colando no chão, de tanta grude que tem, de, sei lá, de leite, de coisa que grudou no chão. Isso eu não vou colocar no laudo. Eu posso até pensar. Isso que é juízo de valor. Nossa, que gente porca. Nossa, como é que ela pode fazer isso? Ela devia ter uma religião. Não devia, não devia ter. Eu não estou para isso. Perito não tem que se manifestar a respeito disso. Ele tem, sim, que falar, olha, esta desordem ela é decorrente de hábito rotineiro daquela família. Ponto. Se isso é bom, gostoso, ruim, feio, é outra história. Isso para vocês perceberem o que é juízo de valor e o que é juízo de fato. Perito emite juízo de fato porque é circunstanciado em elementos científicos, técnicos e materiais. Tá? Juízo de valor. Agora, o promotor pode fazer isso. Ele vai usar todos os recursos. O defensor também. Tá? Por isso que é interessante um julgamento, que tem essa liberdade para eles. Né? Eu agora, como assistente técnico, eu já tenho mais liberdade. Não para ficar emitindo juízo de valor, porque eu acho que não cabe nisso. Mas a possibilidade de usar outros elementos da psicologia, por exemplo, para complementar o meu trabalho. Gente, estou encerrando por aqui e obrigada por hoje.